cada dia, a introvertida Hannah fantasia sobre quem ela eliminaria se tivesse a oportunidade. Ela guarda ressentimentos em relação a muitas pessoas ao seu redor, especialmente seus colegas de trabalho. Hannah também odeia a sua irmã, Sarin, por sempre ignorar ela, e a sua mãe por ter abandonado ela há muito tempo. No topo de sua lista está Julia, por ter intimidado ela na escola. Isso destruiu a sua autoestima, fazendo ela se sentir invisível. Desde então, o único que apoia Hannah é o seu pai, gravemente doente, chamado Tommy, que sempre esteve ao seu lado. Não importa o que acontecesse, ele queria que sua filha nunca deixasse ninguém maltratá-la. Um dia, quando a condição de seu pai piorou, Hannah foi chamar a enfermeira, mas, como sempre, foi ignorada e Hannah se despreza por ser tão impotente. E quando a equipe médica chegou à ala, já era tarde demais. Tommy sofreu um infarto. A garota então sente que decepcionou a única pessoa que mais amava. Sua dor logo se transformou em pura raiva e Hannah quer que todos ao seu redor sofram. O funeral foi realizado logo após, mas Sarin, a mãe do único neto de Tommy e sua irmã, atrasou, e quando o padre listou as pessoas que vieram se despedir de Tommy, ele pronunciou o nome de Hannah errado e ainda chamou ela de cuidadora de Tommy e não filha dele. Hannah então procurou consolo em sua irmã, mas como sempre foi recebida com total indiferença. Uma música foi tocada em memória ao seu pai, uma que, por sinal, Hannah havia escolhido. Depois, todos expressaram suas condolências a Sarin, ignorando completamente a outra filha de Tommy. De repente, Hannah viu Julia, que estava ali para oferecer suas condolências também. Dizer que esse encontro agradou Hannah é um total eufemismo. Ela estava cansada da indiferença de todos durante o velório e Brenda, sua tia, nem sequer reconheceu sua própria sobrinha. Era óbvio que nenhum dos parentes se importavam com Hannah, apesar de seus maiores esforços para manter boas relações com todos. Julia também compareceu ao velório. Na escola, Julia havia convencido Hannah de que ela era um fantasma. Agora Julia agia de maneira excessivamente amigável, perguntando como Hannah estava. Isso deixou a garota perplexa, já que seu pai acabara de falecer, e perguntar sobre o seu bem-estar naquele momento parecia totalmente inadequado. Sarin, por outro lado, já estava prestes a voltar para a França, mas antes queria discutir a venda da casa e do negócio de seu pai. Isso devastou Hannah, pois ela morava naquela casa desde que nasceu. A irmã sugeriu que Hannah comprasse a sua parte, mas um salário de funcionária em uma redação não poderia bancar esse luxo. De qualquer forma, Sarin havia contratado um corretor, o que significa que Hannah teria que sair em breve. Antes de partir para o aeroporto, Sarin aconselhou sua irmã a se encontrar com Julia e se divertir, mas Hannah odeia Julia, que vive uma vida perfeita, e agora, para piorar, Julia havia retornado para infernizar ela. Agora seu único amigo era o seu cachorro, Ting. A garota se sente amargurada só de pensar de vender a casa de seu pai. Hannah então adormece em uma cadeira. Pela manhã encontra a sua antiga peruca em uma gaveta, lembrando-se de como o bullying que Julia fez com ela fez a própria garota arrancar seus próprios cabelos de tanto estresse. Quando ela volta ao serviço após 10 dias, percebe que nenhum dos seus colegas percebeu a sua ausência. Ela se livraria de todos eles, especialmente o seu chefe chamado Norman. Hannah sente que é capaz de muito mais ali, e naquele dia ela pediu para ser considerada para o cargo de repórter júnior. Porém, para Norman, isso é uma verdadeira surpresa. Naturalmente, ele recusou, explicando que o cargo não era adequado para ela. O trabalho de repórter exige muita persistência, algo que ele não via em Hannah. Depois disso, a decepção e a raiva de Hannah apenas aumentou.
e essas emoções ameaçam explodir a qualquer momento. Então, um rapaz chamado AJ se aproximou dela ali na recepção, exigindo uma reunião com o editor-chefe. Hannah disse que ele não estava disponível no momento, mas AJ parecia não se importar e chamou ele à distância. E Norma imediatamente contratou o rapaz para ser repórter júnior, a vaga que Hannah queria. Isso aumentou ainda mais a raiva dela, que percebeu que todos os seus esforços haviam sido em vão. Ela então seguiu AJ pela rua, fantasiando como poderia prejudicá-lo. O rapaz se assustou quando sua perseguidora deixou algo cair. Sem saber como se desculpar, a garota disse a AJ que ele havia esquecido de deixar o seu endereço de e-mail e teve que forçar um sorriso para que ninguém descobrisse suas verdadeiras intenções ali. Mais tarde, pela primeira vez em muito tempo, sua irmã enviou uma mensagem de texto para Hannah. Sarin havia combinado com um corretor para avaliar a casa no dia seguinte, e quando Hannah percebeu que Julia era a corretora, isso foi a gota d'água para ela. Ela então começou a arrancar os seus cabelos de novo, e nesse momento o seu cachorro Ting foi atropelado por um carro e parecia ser o carro de Julia. Agora Hannah realmente não tinha mais nada a perder. Ela enterrou o animal no quintal e mais tarde, após beber, deixou uma mensagem bem desaforada para sua irmã, dizendo que não tinha intenção de vender a casa, muito menos deixar Julia entrar ali. Hannah então decidiu dizer isso pessoalmente a Julia e foi até uma casa noturna. Julia estava lá, se divertindo com seus amigos, quando Hannah acusou ela de arruinar a sua vida. A garota simplesmente riu. Julia diz que nem lembrava da existência de Hannah. Ela era apenas um espaço vazio em sua infância, e Hannah se sentiu como criança novamente, zombada por todos. Talvez Julia estivesse certa e todas as suas falhas fossem culpa dela mesmo. Hannah então andou pela rua durante a chuva, sentindo só, sem o apoio de seu pai. Não havia mais ninguém nesse mundo para ela. De repente, um homem bêbado começou a usar um meio-fio como banheiro, como se Hannah nem estivesse ali. Em um acesso de raiva, ela primeiro chutou o homem, depois foi mais longe e acabou com a vida dele. E depois de mover o corpo para longe, ela deixou o local. Daquele momento em diante, Hannah se vingaria de todos que ofenderam ela. Pela primeira vez, a garota acordou de bom humor, mas quando se lembrou dos eventos da noite anterior, ficou horrorizada. Em pânico, Hannah jogou suas roupas na máquina de lavar e se lembrou de seu amado animal, e isso a fez chorar muito. De repente, a campainha tocou. Era Craig, o empregado de seu pai, que imediatamente percebeu alguma coisa diferente em Hannah. Ele estava ali para uma proposta de negócios, de comprar a oficina do seu pai, Tommy. Hannah não soube como responder e apenas fechou a porta na cara de Craig. Ela sentiu que ninguém ao seu redor se importava, que ela ainda estava de luto pelo seu pai. Ali no lixo estava a arma do crime e Hannah pegou ela, e um sorriso macabro apareceu em seu rosto enquanto ela fervia a faca para limpar os vestígios dela. No ônibus, a caminho do trabalho, Hannah sentiu como se todos soubessem o que ela havia feito na noite anterior e, através da janela, viu a polícia trabalhando na cena do crime. No escritório, Hannah tentou agir como se nada tivesse acontecido. A Jota então ofereceu um chá para ela, um gesto de bondade que pegou ela de surpresa. Norman também anunciou aos funcionários que a edição precisava de uma história sensacional e Jeff mencionou o corpo encontrado próximo a uma ponte e recebeu elogios de seu chefe. E nesse momento Hannah compartilhou detalhes que somente a polícia poderia saber. Mais tarde, Jeff descobriu que o corpo encontrado pertencia a uma pessoa na casa dos 20 anos e foi descoberto debaixo de uma ponte. A causa da morte foi 14 facadas. O crime foi cometido com extrema crueldade e sem deixar vestígios. Norman então especula como algum psicopata possa ter feito isso e agora precisam agir rápido para que as publicações saiam antes da concorrência. A Jota então
nesse momento percebeu que Hannah queria se envolver nessa investigação e sentiu uma verdadeira pena dela. A Jota então diz que tem certeza de que a polícia pegará o criminoso em breve, mas essa afirmação deixa Hannah muito nervosa. No entanto, muitos criminosos escapam de seus crimes, então tudo se resume à sorte. Mais tarde, Jeff ligou para o escritório, informando que o nome da vítima era Ryan. Pela primeira vez, Hannah decidiu ser ousada e apropriou do trabalho de Jeff, pedindo permissão ao chefe para entrevistar pessoalmente a família da vítima. Norman, por outro lado, havia designado a Jota para essa tarefa, mas permite que Hannah vá com ele. Ela então conta a Jota que havia perdido alguém recentemente, na verdade, 2 entes queridos, então seria capaz de entender os sentimentos da mãe de Ryan. Hannah também compartilhou que ultimamente andava com muita raiva. A Jota então disse que era normal todos se sentir raiva de vez em quando. Quando Hannah e a Jota chegam à casa da mãe de Ryan, a menina fica muito nervosa. A senhora mãe de Ryan não queria falar com a imprensa, mas a Jota conseguiu convencê-la, mostrando que é um jornalista muito talentoso. Hannah então expressou suas condolências e os pais de Ryan não faziam ideia de que o criminoso que eliminou seu filho estava ali na sua frente. Claro, Ryan não era um santo, mas a família o amava muito. Incapaz de ouvir mais lamentos da mãe enlutada, Hannah se afastou e tropeçou no quarto de Ryan, onde encontrou uma ordem de prisão para ele no lixo. Foi aí que Hannah percebeu que tinha feito uma boa ação. O pai de Ryan então pegou ela lá e ela não consegue esconder o seu susto. Hannah então pede a Jota para que ele se apresse. No caminho, ela pede ao colega para parar na casa de Dave Ferris. Ele havia levado Ryan ao tribunal e ela pensa que esse poderia ser o motivo da ordem de prisão para Ryan. A Jota então se pergunta por que Hannah estava tentando entender se Ryan merecia ou não esse destino. Porém, ela disse que isso poderia ser importante para o jornal, mas ele ainda parece desconfiado. Dave explica que seu colega Ryan lhe enviou muitos links na internet suspeito e depois espalhou boatos desagradáveis sobre ele. Felizmente, a empresa que eles trabalhavam agiu rapidamente e demitiu Ryan. Agora, a jornalista tinha 2 perspectivas sobre Ryan: a dos pais, que ele era um bom garoto, enquanto o seu colega via ele como um idiota. De repente, Hannah recebe uma mensagem de sua irmã dizendo que Julia tem as chaves da casa e então a presença dela não era necessária para vender a casa. No entanto, ela não poderia permitir isso e pede que a Jota a leve para casa imediatamente. Quando chegam lá, ela rapidamente lava o sangue de sua banheira e esconde a faca. Julia não esperava que alguém tivesse em sua casa e apresenta Hannah à sua colega Stella. E toda vez que Hannah conversa com Julia, ela se sente impotente por algum motivo. As corretoras então concluíram que a casa precisava de alguns reparos para ser vendida por um bom preço e, de repente, Julia elogia o cabelo de Hannah, deixando ela muito nervosa. Depois disso, as corretoras pediram a Hannah que arrumasse a casa, após o que elas retornariam para tirar algumas fotos. Em outro lugar, quando Norman soube que foi Jeff que descobriu a identidade da vítima, fica muito descontente, mas a Jota defende Hannah, dizendo que ela ajudou muito a reunir informações interessantes sobre Ryan. Norman não tinha certeza se deveria fazer a vítima parecer uma pessoa ruim, mas Hannah conseguiu convencê-lo. Assim, Jeff foi designado para descrever um artigo sobre Ryan, e Hannah ficou surpresa quando, após o expediente, o chefe convidou ela para ir a um bar com os outros colegas, e Hannah aceitou com prazer o convite, e Norman elogiou seu trabalho. No bar de karaokê, ela encontrou Craig, que perguntou se ela estava pronta para assinar o contrato de venda do negócio do pai dela. Hannah respondeu honestamente que não tinha certeza se poderia confiar nele com os negócios de seu pai, e isso fez ela se sentir orgulhosa de si mesma. Tudo estava indo perfeitamente, mas Hannah logo entrou em pânico quando a polícia entrou no bar anunciando que pretendiam interrogar todas as possíveis testemunhas ali. Todos queriam prender o monstro que matou aquele cara debaixo da ponte. Incapaz de lidar com isso, Hannah sai para o banheiro. Ela então percebe que, na verdade, ela
é o monstro que está sendo procurada por todos. De repente, Hannah notou uma mensagem ofensiva na parede sobre Ryan e o seu humor muda instantaneamente. Ryan era uma pessoa ruim e ela havia feito uma boa ação ao tirar esse ser repugnante do mundo. Depois disso, um homem bêbado chamado Mike é grosseiro com o bartender. Observando isso, Hannah se despediu de seus colegas e seguiu para fora. Ela desenvolveu um gosto por aquilo e não pretendia mais parar. Enquanto conversava no telefone com sua esposa, que acusava ele de infidelidade, de repente Hannah chamou ele pedindo sua ajuda para encontrar o cachorro que supostamente estava escondido ali perto de algumas cestas de lixo. Como a garota parecia completamente inofensiva, Mike concordou em ajudar. Aproveitando o momento, Hannah se aproximou por detrás dele e pôs fim à sua vida. Ele foi a sua segunda vítima e Hannah não conseguiu parar de sorrir ao ver ele sofrer enquanto é finalizado. Então, como se não tivesse acontecido nada, ela simplesmente volta para casa. Depois disso, ela percebeu que se não se livrasse de Julia, ela correria o risco de perder a sua casa. Na manhã seguinte, Hannah voltou à cena do crime para cobrir as pistas que poderiam levar a ela. Nesse momento, ela percebe que, a partir de agora, Julia é o seu novo principal alvo. Por causa dela, Hannah passou todos os intervalos escolares se escondendo no banheiro, mas nem lá Julia deixava ela em paz. Agora Hannah odiava Julia por ter um bom emprego, amigos, uma casa luxuosa e um noivo bonito. Então Hannah estava determinada a eliminar ela de vez para se vingar. Ela então esvaziou o congelador da garagem para garantir que houvesse espaço suficiente para colocar Julia ali. Depois reuniu tudo o que precisava, incluindo grandes sacos de lixos. Nesse momento, Craig se aproxima dela, pedindo desculpas por ter insistido em comprar a oficina de Tommy logo após ele ter falecido, e Hannah promete em pensar melhor sobre o assunto. E quando Craig a convida para tomar um café qualquer dia, ela logo aceita. Hannah sempre se irrita com a caixa grosseira do supermercado que ela vai, pois a caixa sempre conversa com alguém no telefone usando um fone de ouvido, ignorando completamente os clientes. E antes de sair, Hannah pega o telefone da caixa e joga em um copo de refrigerante. Hannah não era mais a mesma pessoa que costumava ser. Ela então liga para Julia e pede para que ela venha à sua casa para ver alguns itens que possa ser vendido, e Julia diz que estaria livre no dia seguinte. E depois disso, ela planeja encontrar Craig no café após o trabalho. Depois disso, vemos que o artigo de Jeff sobre Ryan foi para a capa do jornal, mas o nome de Hannah não foi mencionado, apesar de sua contribuição significativa na investigação. Isso foi muito injusto, e quando Jeff sai, Hannah coloca laxante no café dele. Vemos que a Jota era o único que genuinamente apoiava ela por essa injustiça. Depois disso, Jeff volta à cozinha do escritório para pegar o seu café. Depois disso, a mãe de Ryan invade a redação, furiosa por seu filho ter sido retratado de maneira negativa no artigo. Como autor do artigo, Jeff diz que assume toda a responsabilidade. A mulher está com o coração partido, pois agora todos se lembrariam das coisas ruins que seu filho fez, e Hannah afirma que Ryan merecia isso, e um silêncio pesado paira sobre o lugar. E depois a mãe de Ryan sai em lágrimas. Ninguém esperava tamanha crueldade por parte de Hannah. Logo depois, Jeff tem problemas intestinais e Hannah ri disso com muito prazer. À noite, ainda no trabalho, ela se maquia para ficar bonita para o encontro com Craig. A Jota pergunta se ela está indo a um encontro, mas Hannah responde que era apenas uma reunião de negócios. O tempo passou e Craig ainda não havia chegado para o encontro, o que deixa Hannah muito nervosa. Será que ele estava tentando apenas zombar dela? Mas finalmente Craig chegou pedindo desculpas pelo atraso. Ambos estão se sentindo desconfortáveis. Para Hannah, essa é uma experiência completamente nova, já que ela nunca tinha saído em um encontro antes, e isso realmente era um encontro para ela, uma novidade. Após o jantar, Craig é pego de surpresa ao Hannah beijar ele, mas eles acabam indo para o apartamento se divertir. Na manhã seguinte, Hannah sai com um sorriso, mas o seu humor é abalado imediatamente após uma ligação da detetive Mariana, que disse que a polícia está investigando todos que estavam no bar na noite que Michael
foi eliminado. Hannah então chega à delegacia fazendo o possível para esconder sua ansiedade. A detetive e o sargento Sargey estavam interessados em saber se ela havia visto algo suspeito. Hannah disse que estava apenas bebendo com seus colegas de trabalho e que supostamente havia visto um grupo de caras bagunceiros perturbando todos na pista. O sargento então interrompe o interrogatório, pois novas circunstâncias haviam surgido. Logo depois, Hannah liga para Julia e cancela o encontro. Todos estavam tensos com esse segundo assassinato na região. Era possível que houvesse um criminoso em série na cidade, pois as feridas das vítimas eram muito semelhantes e, enquanto isso, Hannah continuava monitorando as redes sociais de Julia. Craig então lhe manda uma mensagem dizendo que ficaria no trabalho até tarde e não poderia encontrá-la naquela noite. Porém, Hannah decidiu surpreendê-lo, aparecendo na oficina de forma inesperada e encontrando ele com Julia, que diz para Hannah que planeja comprar a casa do pai dela e, ao ouvir isso, Hannah sente o chão desabar de seus pés. Depois de roubar o celular de Julia, Hannah entra em seu carro e começa a gritar de desespero. Julia estava levando tudo dela novamente. Como vingança, Hannah furou o pneu do carro de sua inimiga e assistiu enquanto Craig saía com Julia e os dois conversavam alegremente. Quando Julia percebeu que seu pneu estava furado, Craig já havia partido e Hannah se alegrou e, fingindo ser gentil, se aproximou de Julia para perguntar se havia acontecido algo. Julia disse que perdeu seu celular e pediu a Hannah para chamar um táxi. Hannah então se oferece para levá-la para casa. Julia está revoltante, mas concorda, pois está com medo de ficar só, pois há um serial killer à solta na cidade. No caminho, Hannah se comporta de maneira muito amigável, mas Julia não gosta disso. Elas seguiram em direção à casa de Hannah, onde ela disse que queria mostrar a garagem para Julia. Já que estavam falando de vender a casa, ela deve olhar alguma coisa ali. Julia, mal conseguindo esconder a sua irritação, segue a sua antiga colega de classe sem perceber uma faca na mão dela. De repente, na garagem, Hannah declara que ela é a serial killer que todos estão procurando. Agora Hannah esperava um pedido de desculpas de Julia, que havia arruinado a sua vida. Porém, Julia não entendeu que deveria se desculpar e tenta fugir. Mas Hannah a ataca. Julia, porém, consegue se defender, mas escorrega e cai. E Hannah nocauteia ela. Depois disso, vemos que Hannah desviou do seu plano original. Ela não tirou a vida de Julia, mas resolveu manter ela em cativeiro. Julia não entende por que Hannah está tão fixada nela. Afinal, elas eram crianças na época da escola, mas isso não diminuiu o ressentimento de Hannah, que está convencida de que se tornou invisível por causa do bullying que Julia fez com ela. E Hannah não vai deixar que sua inimiga tire a última parte de sua vida, essa casa. De repente, Julia chama Hannah de perdedora, alguém que culpa os outros pelo fato de sua vida não ter dado certo, e Hannah se sente como uma menininha indefesa novamente, deixando Julia amarrada na garagem. Ela então inconscientemente puxa o seu cabelo novamente, relembrando todos os medos de sua infância. No entanto, ela está determinada a pôr um fim nisso. Ao chegar à oficina, ela diz a Craig que eles precisam conversar naquele momento. Eles se retiram para uma sala separada, porém Hannah diz que não quer conversar exatamente. Craig, que não é besta, gosta bastante disso. Quando eles terminam de fazer aquelas coisinhas, Hannah sai levando com ela um pendrive com as imagens de segurança. No ônibus, ela deixa uma mensagem de voz para sua irmã, que nem sequer a consultou antes de concordar em vender a casa para Julia. Hannah diz que não está mais disposta a tolerar esse tipo de comportamento. Ao chegar na redação, ela exige diretamente que Norman a promova como repórter júnior ao lado de AJ, e isso irrita muito Jeff. Norman concorda em colocá-la em um período de teste nesse cargo, e ela já tem até uma história sensacional para o seu primeiro dia nesse novo cargo. Norman então a designou para escrever essa matéria, e assim Hannah conseguiu o que queria.
uma matéria sobre uma mulher desaparecida. A Jota fica muito feliz por sua promoção e nesse momento ele comenta a ela como ele acha que esse serial killer é uma espécie de Robin Hood, já que todas as suas vítimas eram pessoas muito más. Depois disso, a Jota convida Hannah para sair e ela diz sim. Enquanto isso, a detetive Mariana sente que o caso chegou a um beco sem saída, pois o criminoso não deixou vestígios. Agora, por ordem de seu chefe, Mariana é forçada a apenas lidar com papelada burocrática. Enquanto isso, Hannah entrou em contato com a amiga de Julia, Lucille, que está muito preocupado com ela. Hannah disse que as primeiras 24 horas após alguém desaparecer são cruciais, então como repórter ela poderia chamar a atenção para o caso. Lucille acha isso uma boa ideia e vendo essa atitude, Norman percebe que talvez escolheu uma repórter certa. Ela se encontra com as amigas de Julia, que alegaram que Julia não tinha inimigos. Além disso, Julia não tinha problemas no trabalho e estava planejando seu casamento com seu noivo Marcos. Se na escola essas meninas não falavam com Hannah, agora elas acham ela interessante e até convida ela para beber. Enquanto isso, Mariana está revisando as imagens da câmera de segurança lá do bar de karaokê. Havia de fato alguns rapazes se comportando de maneira rude, como Hannah havia dito, mas o que chamou a atenção de Mariana não foi isso, mas o fato de Hannah ter saído do bar apenas alguns minutos antes de Mike ser atacado. Hannah então vai até Marcos, que concorda em falar com ela, esperando que o artigo no jornal ajudasse a encontrar a sua noiva. Marcos diz que tudo estava bem no relacionamento deles, mas que ontem ela não voltou para casa depois do trabalho e não atendeu às suas ligações. Marcos também fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Quando Marcos foi pegar uma foto de Julia, a pedido de Hannah, ela roubou uma garrafa de vinho muito cara, a camiseta de Julia e até derramou café em uma cadeira de couro claro. Marcos então entregou a foto para a jornalista, pedindo a ela para fazer tudo o que estiver a seu alcance. Paralelo a isso, Mariana começou a suspeitar que Hannah talvez tenha sido desonesta com ela e, após revisar todas as evidências, ela ligou para a agência imobiliária, mas Julia não estava lá. Apesar do ceticismo de Jeff, o artigo de Hannah sobre Julia foi publicado, porém sua alegria foi diminuída por uma ligação de sua irmã que diz que tem a intenção de vender a casa com ou sem Julia. Um avaliador com as chaves está indo para lá agora. Assim, Hannah corre imediatamente para lá, temendo que seu segredo seja exposto, e afasta esse avaliador chamado Neil. Hannah não irá vender a casa, não importa o que sua irmã faça. Depois de se maquiar e colocar a camiseta de Julia e beber o vinho caro, Hannah se prepara para ir até o bar e Julia permanece amarrada na garagem. Hannah está triunfante, saboreando o fato de que sua inimiga está perdida e logo será eliminada. Desde a infância, Hannah fantasia sobre algo terrível acontecendo com Julia e agora finalmente ela pode tornar isso realidade. Julia, reconhecendo sua camiseta e a garrafa de vinho de sua casa, diz que Hannah não vale nada e que sua maquiagem está parecendo a de uma adolescente feia, mas agora nada pode arruinar mais a autoestima de Hannah. Aquela noite, ela pretende dar o seu golpe final em Julia. No entanto, antes de sair, Hannah limpa a maquiagem ridícula e troca as suas roupas. Enquanto isso, a Jota espera ela no bar, onde uma noite de kiss está acontecendo ali. Quando perguntam a eles qual o criminoso serial killer foi contratado para um determinado trabalho em 1972, Hannah responde Ted Benning. De repente, Craig se junta a eles, agindo como se fosse namorado de Hannah. Envergonhado, a Jota sai, chateado com as brincadeiras de Craig. Hannah, porém, segue a Jota, mas ele não dá moral para ela. Então, ela nota Marcos, muito bêbado ali, que admite que Julia já havia deixado ele há alguns meses antes de desaparecer. Hannah então leva Marcos para a casa dele, porém ele não conseguiu manter uma conversa e adormeceu imediatamente. Aproveitando-se disso, Hannah leu suas mensagens com Julia e encontrou algo muito interessante. De volta a casa, Hannah pegou a faca e foi até a garagem. Agora Hannah sabia que a vida perfeita de Julia nas redes sociais era, na verdade, uma completa mentira. As mensagens no celular de Marcos
confirmam isso. Hannah percebe que Julia não havia apenas arruinado a vida dela, mas também destruiu a autoestima de Marcus. De repente, Julia desaba em lágrimas, dizendo que Marcus é um monstro e que ela não sabia como escapar dele e que ele controlava cada passo dela. E as lágrimas de Julia parecem desequilibrar Hannah. Mais tarde, naquela noite, Marina recebe uma ligação de seu chefe, informando sobre uma mulher desaparecida. Marina percebe que todos esses crimes estavam de alguma forma conectados a Hannah. Uma grande busca por Julia então é iniciada na pequena cidade, com muitos moradores da cidade ajudando a isso. De volta à garagem, Julia continua contando como seu noivo agressivo e perigoso quase acabou com a vida dela. Porém, Hannah não mudou de ideia sobre tirar a vida de Julia e estava deixando ela passar fome para deixar ela muito fraca. Enquanto isso, Marina compartilha com o seu chefe a teoria de que Hannah está envolvida no desaparecimento de Julia e nos outros crimes, conforme sugerido pelas evidências. Sua chefe, Diana, acha as evidências insuficientes e instrui Marina a interrogar o noivo de Julia. Enquanto isso, Julia afirma que Marcus não parava de procurá-la e ameaçar ela o tempo todo, mas Hannah não se importa com isso, pois Julia não viverá muito mais tempo de qualquer maneira. De repente, a campainha toca. Era a Jota, preocupado com a colega que não havia aparecido para trabalhar naquele dia. Hannah diz que estava muito doente e fica contente que a Jota tenha aparecido ali, embora ele afirme que foi ali exclusivamente a pedido de seu patrão Norman. Hannah então diz que se sente desconfortável com o incidente lá no pub e quando a Jota ouve alguns sons vindo da casa, presume que ela esteja com Craig naquele momento e se apressa para sair. Vemos que Julia quebrou algo, supostamente por acidente. Durante aquele tempo, ela conseguiu pegar um par de tesouras e conseguiu ferir Hannah. Julia pensava que tinha alguém procurando por ela ali e tentou dar um jeito de fugir, mas Hannah nocauteou ela. Enquanto isso, Marina foi informada de que o carro de Julia havia sido encontrado. Paralelo a isso, Hannah permite que sua prisioneira tome banho. Ao ver as cicatrizes no pescoço de Julia, Hannah percebe que as palavras dela sobre a crueldade de Marcus talvez sejam verdadeiras, mas isso não justifica as ações cruéis de Julia. Hannah acredita estar fazendo um bom trabalho ao livrar o mundo de pessoas más, especialmente como Julia. Em outro lugar, Marina fica desconfiada quando descobre que Hannah é filha do falecido dono da oficina perto de onde o carro da mulher desaparecida foi encontrado. Marina então examina a oficina. Enquanto isso, Hannah queria saber por que Julia intimidava ela na escola. Julia responde que também era infeliz na infância e se sentia aliviada ao descontar a sua raiva em outras pessoas. Porém, Hannah fica desapontada com essa resposta, pois não havia uma razão profunda por detrás de todo o tormento que ela sofreu durante anos na escola. Julia, naquela época, pensava que Hannah apenas jogava o papel de vítima para fazer o que quisesse. Ao contrário de Hannah, Julia não teve um pai amoroso. A conversa delas então é interrompida por uma mensagem de Craig informando a ela de que o carro de Julia havia sido encontrado perto da oficina e que a polícia queria falar com Hannah. Corta para a noite e Julia faz um elogio sobre a aparência de Hannah e se oferece para ajudar com a maquiagem. Julia sabe bem como fazer uma boa maquiagem, pois o seu noivo Marcus jamais deixava ela sair de casa sem maquiagem. Nesse momento, ela teve a chance perfeita de ferir Hannah, mas por algum motivo não o fez. Ela disse que as coisas poderiam ter sido diferentes se elas tivessem sido amigas na escola. Talvez isso tivesse salvo ela de uma infância tão ruim, pois Hannah poderia ter ajudado ela. Naquele dia, Hannah foi jantar na casa de Craig e pediu ele para não contar à polícia de que ela estivera na oficina na noite do desaparecimento de Julia. Lá no escritório, Norman sugere a Ed que Hannah e a Jota se juntem ao grupo de busca para obter o máximo de informações sobre Julia. Jeff insinua então que Hannah já havia falado com Marcus e descoberto algo interessante sobre Julia, e Hannah rapidamente entende isso como uma chantagem, e antes que pudesse fazer algo, Jeff se oferece para juntar ao grupo de busca com ela e a Jota, argumentando com o chefe que ele
é o mais experiente ali e sua ajuda é necessária. Enquanto isso, Marina continua insistindo que Hannah está diretamente conectado a essa série de crimes. Diana, porém, não gosta disso e repreende Marina. Enquanto isso, Hannah e a Jota conversam com alguns amigos de Julia e Hannah sente uma ameaça clara por parte de Jeff. A polícia então chega. Na conversa com os amigos da mulher desaparecida, Mariana soube que Julia e Hannah se odiavam muito na escola. Depois disso, Mariana conversa com Hannah, fingindo admiração por como ela pôde esquecer as antigas mágoas e ajudar a procurar uma pessoa que tanto humilhou ela. Nesse momento, Hannah está à beira do pânico, mas de repente Marcos se aproxima dela, ciente de que ela havia roubado algo em sua casa e sujado a sua poltrona. Ele havia falado com Jeff e agora ela está prestes a ser demitida pelo seu mau comportamento. Quando Norman souber disso, a Jota então chega e defende Hannah, mas ela grita com ele dizendo que não precisa de sua ajuda o tempo todo. Depois disso, Hannah então segue Marcos pela rua e puxa a sua faca de sua bolsa, mas justo quando está prestes a atacá-lo, percebe Jeff passando com sua bicicleta e vendo tudo. Ele então percebe que ela é a criminosa que todos na cidade estão procurando. Jeff então se apressa para se afastar e Hannah corre atrás dele, implorando para que ele a ouvisse. No entanto, Jeff se distrai e acaba sendo atropelado. Assim, Hannah se livrou de uma testemunha sem sequer levantar um dedo. Ela, por um momento, quis jogar a faca fora ali na sarjeta, mas uma mensagem ameaçadora a faz mudar de ideia. Claramente, a mensagem era de Marcos. Enquanto isso, vemos Mariana interrogando Craig, que revelou que tinha visto Julia antes do seu desaparecimento. Ele afirmou que estava ajudando Julia com um projeto de renovação de alguns móveis em sua casa e ela também disse que planejava comprar a casa de Hannah, mas Craig negou que Hannah estivesse ali com eles naquele dia. Mariana então acha estranho que a garota quisesse vender a sua casa para uma antiga inimiga da escola. Sentindo que Craig está escondendo algo dela, ela pede ao sargento para ajudá-la com o assunto. Paralelo a isso, Hannah vai até a sua garagem e sugere a Julia que elas coloquem a culpa em Marcos pelo o seu sequestro e os outros crimes, mas Julia não tem certeza se conseguiria fazer isso, pois apesar de tudo, ela ainda ama Marcos. No entanto, Hannah consegue convencer Julia de que Marcos é um abusador e merece ir para a prisão. Juntas, elas então elaboram um plano e Hannah só espera que Julia não a engane. Enquanto isso, o sargento consegue convencer a sua colega a não invadir a casa de Hannah. Enquanto isso, Hannah leva Julia até a casa de Marcos. Depois de arrombar a fechadura, o alarme dispara, o que significa que Marcos e a polícia chegará em breve. Hannah então se certifica de que parecesse que alguém havia sido mantida em cativeiro ali alguns dias. Poucos minutos depois, Marcos chega e fica horrorizado ao ver a sua noiva amarrada. Hannah, por sua vez, se esconde, pronta para filmar tudo e mostrar para a polícia, mas as coisas não saem como planejado. Marcos questiona Julia com muita força e só se importa em saber se ela um dia traiu ele. Em um acesso de raiva, ele ataca ela e Hannah teve que intervir e Marcos não entende o que está acontecendo. Julia então declara que não quer se casar com ele e Marcos começa a implorar para que sua noiva não o deixe, dizendo que é louco por ela. E assim, as lágrimas de Marcos e suas ameaças de se finalizar caso Julia deixe ele, faz Julia mudar de ideia, o que leva Hannah a agir. Ela empurra Marcos do segundo andar. A queda foi fatal para ele e a polícia logo chega e a detetive imediatamente tira conclusões ao ver Hannah ao lado de Julia. Hannah então é presa, tem suas impressões digitais coletadas e passa por outros procedimentos policiais. Enquanto isso, a detetive está pronta para iniciar o interrogatório com Diana, que também está presente. Vemos Hannah perguntando repetidamente onde está Julia, enquanto é interrogada. Hannah então alega que havia encontrado Julia através de sua redação jornalística. Ela supostamente sentiu que Marcos estava envolvido no desaparecimento de Julia depois de receber mensagens ameaçadoras dele. Julia, seguindo a esteira de Hannah, confirma toda a história, dizendo que Marcos havia sequestrado ela, mas a detetive não acredita e continua a aplicar pressão psicológica sobre Julia, que insiste que Marcos havia
escorregado acidentalmente e foi eliminado. Ela diz que a faca encontrada na casa de Marcos era uma faca de carpinteiro, um tipo de faca geralmente usada como ferramenta em oficinas de carpintaria, e o pai de Hannah era um carpinteiro. Tudo apontava para o envolvimento de Hannah, e ela tinha um motivo, pois odiava Julia. Porém, Diana fica muito insatisfeita com a persistência da detetive, que considera que não há provas suficientes contra Hannah, e Julia também havia confirmado a história dela. Hannah e Julia então são liberadas, e Craig busca Hannah na delegacia e se oferece para levá-la até a sua casa, mas ela precisa ir para outro lugar. Enquanto isso, a imprensa cerca a casa de Julia e a Jota também está lá. Ele abraça Hannah, pois estava muito preocupado com ela. Ela, por sua vez, pede desculpa por o seu comportamento da última vez. Hannah então espera Julia por um tempo ali, mas ela não aparece, e vemos que a Jota queria muito ficar com ela um pouco, mas Craig continua ali, agindo como se fosse namorado de Hannah. Ele então a leva para casa e, na porta, Hannah encontra um pacote contendo as cinzas de seu pai. Vemos Julia chegando lá também. Hannah a convence de que tudo de ruim havia ficado para trás e que Marcos finalmente não vai mais incomodá-la, e agora Julia estava livre e as pendências das duas estão absolvidas. Ao perceber isso, ela abraça Hannah e as duas se tornam aparentemente amigas, celebrando o fato de que o mundo agora tinha uma pessoa ruim a menos, que era Marcos. Em outro lugar, a detetive sente uma raiva impotente ao perceber que a criminosa havia escapado de tudo. A pergunta era: por que Julia estava ajudando Hannah? No bar, as meninas pedem champanhe e fazem um brinde à liberdade. Hannah sugere a Julia que se contasse toda a verdade para a imprensa sobre o relacionamento dela com Marcos, isso poderia ajudar outras mulheres a sair de uma situação semelhante. Um homem bonito então se aproxima da mesa das meninas e começa a flertar, mas logo é recusado. Nesse momento, Julia só quer se embriagar e pede a Hannah o seu cartão de crédito para sacar algum dinheiro, pois Marcos tinha bloqueado os cartões de Julia. Enquanto isso, a detetive vai até a casa de Hannah, mas ela não está lá. Sem hesitar, a detetive decide invadir a casa. Enquanto isso, as amigas de Julia se juntam às meninas e elas se divertem muito na balada, deixando todas as coisas ruins para trás. Hannah definitivamente não é mais invisível. Paralelo a isso, a detetive examina a garagem e sua atenção é atraída para um freezer, mas ele está vazio. Em outro lugar, a Jota envia alguma mensagem para Hannah, fazendo ela sorrir, e nesse momento ela é surpreendida com Craig aparecendo. De volta a casa, a detetive vasculha o quarto de Hannah e encontra o pendrive da oficina do pai dela ali na gaveta. As filmagens de vigilância confirmam que, na noite do desaparecimento de Julia, Hannah não apenas estava lá, mas também havia furado o pneu do carro dela. A detetive então percebe que havia encontrado uma grande pista. As meninas então assistem o amanhecer no terraço de um edifício e Hannah percebe que é um bom lugar para espalhar as cinzas de seu pai e se despedir dele para sempre. Craig, por sinal, adormeceu ali, mas a sua presença não incomoda as meninas. Hannah então se sente onipotente, sabendo que as pessoas finalmente começaram a notá-la, e Julia, por sua vez, não sabe como reconstruir a sua vida dali em diante, e Hannah então oferece a sua casa para ela morar por um tempo. Depois disso, Hannah percebe que queria estar, na verdade, com a Jota e não com o babaca do Craig, e ao voltar para casa encontra a detetive lá, e Hannah fica muito assustada. A detetive deixa claro que tem o pendrive e nunca duvidou da culpa de Hannah, porém a detetive agiu ilegalmente, então não podia usar o pendrive como evidência, mas estava confiante de que mais cedo ou mais tarde Hannah perderia o controle e começaria a procurar uma nova vítima para satisfazer o seu instinto assassino, e então nesse momento a detetive pegaria ela. Porém,
Isso não assusta Hannah, pois ela começará uma nova vida e não tem motivo nenhum para perder o controle daqui para frente. Mas antes de sair, a detetive diz à garota que a felicidade que ela sente agora é apenas uma fachada e a sua vida continua mais vazia do que nunca. Na manhã seguinte, Hannah leva Julia à redação para a entrevista e os colegas parabenizam ela pelo seu sucesso. Julia então dá uma entrevista dizendo que sua vida com Marcos foi um inferno e que ela nem se sentia humana com ele. Ao dizer isso, Julia não consegue segurar as suas emoções. Depois da entrevista, ela sai correndo e Hannah a segue preocupada, perguntando se estava tudo bem, e Julia garante que é apenas uma ressaca da noite anterior. As meninas então combinam de se encontrar mais tarde. Mais tarde, Craig fica muito feliz em ver Hannah na oficina, porém ele não esperava que ela terminasse o relacionamento deles. Ela diz que para ela o relacionamento deles não tem futuro, e Craig percebe que Hannah apenas o usou quando ela pediu para que ele mentisse para a polícia. Porém, ele então concorda em ficar quieto, sob a condição de que ela vendesse o negócio de seu pai para ele. Ele diz que não queria recorrer à chantagem, mas acha que isso é justo depois de Hannah ter usado ele. Hannah então tem que concordar com isso, mas não resiste em insultar Craig antes de sair. A noite então chega e Julia ainda não apareceu. Hannah então deixa uma mensagem de voz para ela, enquanto ignora as ligações de sua irmã. Nesse momento, o interfone toca e é a Jota que está na porta. Hannah então convida ele para entrar e diz que terminou com Craig e eles se beijam, e a Jota passa a noite na casa de Hannah. Porém, Julia ainda não respondeu às suas mensagens, mas estava usando o cartão de crédito dela o tempo todo. Nesse momento, Hannah descobre que durante a investigação a Jota havia feito amizade com a detetive, e a detetive havia enviado a ele a foto da arma do crime contra Mike. A Jota então diz que reconheceu aquela faca como a faca que ele viu na mesa de Hannah certa vez e exige uma explicação. No começo, Hannah nega tudo, mas eventualmente é forçada a admitir que está por trás de todos esses crimes. Hannah diz que acreditava que estava fazendo boas ações, livrando o mundo de pessoas más, e a Jota não está mais disposto a ficar nem um segundo nessa casa. Enquanto sai, Hannah o segue, implorando para que ele fique e prometendo que ela nunca mais fará isso, mas a Jota a chama de monstro e, sem ter outra saída, Hannah tira a sua vida. Porém, a sua irmã entra e ela testemunha essa cena horrível, deixando o futuro dela em aberto. Não esquece de dar o like e seguir o canal.